Olá, gestor de TI. Você quer continuar sendo um gestor de TI medíocre? Exatamente, a pergunta é esta. Sabe por quê estou falando isso? Porque existe, infelizmente, diversos gestores de TI que continuam sendo medianos, sendo aquele gestor que quer estar ganhando o seu salário mínimo ali, que está ali mediano, está tranquilo na zona de conforto, mas não está preocupado diretamente com a gestão, não está preocupado com o respeito que a gestão de TI tem que existir, tem que relacionar. Então o que acontece, pessoal? Gostaria de deixar muito claro para você. Um gestor de TI medíocre, primeiro ponto, é aquele que permite um planejamento na gaveta. É o gestor de TI que ele não deixa claro, ou às vezes não tem o conhecimento, mas ele está numa zona de conforto que ele nem tem a curiosidade de entender que o planejamento foi feito, foi realizado, que às vezes ele participou em alguns momentos do planejamento, mas ele deixou de lado, ele deixou na gaveta, ou então a empresa permitiu que deixasse na gaveta. Isso é um gestor de TI medíocre. Um outro ponto muito importante que acontece muito para gestores medíocres. Um gestor medíocre é aquele que não se prepara para a reunião. É aquele gestor que não está preocupado em conversar de uma forma clara, objetiva, dentro de uma realidade que o empresário entenda, ou até mesmo que o usuário da tecnologia compreenda, e ele vai lá conversar como um tecnicista, usando termos técnicos, fazendo ironia que isso é dessa forma mesmo, ou que a tecnologia ela está sempre avançando e que as pessoas nunca entendem. Enfim, isso tem que acabar. Como o gestor de TI resolve isso? O gestor de TI ele tem que estar atento, ele tem que estar preparado para uma reunião, preparado para um diálogo. Ele tem que observar o planejamento anual, planejamento operacional anual, que é o POA, observar as metas e ações que foram estabelecidas, preparar o seu planejamento operacional semanal para conseguir entender qual é o tempo necessário para realizar aquela reunião, para entender como será dialogado aquele assunto, aquele tema, para que não fique somente em blá 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 tecnicistas, onde o empresário finge que entende e você finge que está informando de uma forma muito clara, muito correta. Isso é um profissional gestor de TI medíocre, ok? E o último ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês não realizarem, não cometerem esse erro, o gestor de TI medíocre também ele evita alinhamentos estratégicos. Por quê? Porque alinhamento estratégico, mais de 50% de assuntos, conversas, diálogos, técnicas, uso de ferramentas, é envolvimento da administração, da estratégia. E como não tem muita atividade técnica, atividade que envolve a área de tecnologia, o gestor acaba se sentindo desanimado, ou então não querendo participar daquele alinhamento, daquelas reuniões, ou daquele treinamento, ou daquela formação. Isso é a atitude de um gestor medíocre, ok? Ah, mas eu tenho sempre esse sentimento, eu não estou apto para essa reunião. Então, se você tem esta visão, ou isso internalizado em você, lembre-se, você não deve ser nunca um gestor de TI. Você vai ser meramente um profissional de TI de uma determinada área, que está ali focado em desenvolver, que está preparado para desenvolver uma ferramenta, mas nunca preparado para dialogar, para entender o que o empresário precisa, que o setor precisa,
que aquelas pessoas que são usuárias daquela tecnologia necessitam para o seu dia a dia, dentro da expectativa da área delas. Existem muitos gestores de TIs que fazem ironias em determinadas implantações de softwares, né, principalmente softwares ERPs, né, que são softwares robustos, que atendem diversas áreas, integram diversas áreas, onde ele acha que uma área específica ela pode ser da mesma forma que uma outra área que seja similar, ou então que seja que utilize o mesmo software. E não é assim. Cada área tem as suas especificidades, tem as suas particularidades, e o gestor de TI ele tem que estar atento para compreender, para entender o usuário, para dialogar corretamente e assim conseguir transmitir a sua necessidade, a sua responsabilidade para que aquilo seja desenvolvido e gerido corretamente. Ok? Então vamos lá. Profissional de TI, gestor de TI medíocre, nunca mais. Fique atento. Valeu, um abraço.